Bom dia, meu nome é Juliana Boni e no Jornal Nacional de hoje iremos falar sobre reprodução humana, sistema genital, sobre gestação e entre outros. Agora vamos ficar com a nossa apresentadora Valnília. Ué, começou? Ah, bom dia. Meu nome é Vanilda Vandilcho. E hoje, para começar o nosso Jornal Nacional, iremos começar sobre reprodução humana e sistema genital. Nossa repórter lá vai explicar um pouco sobre reprodução humana e sobre sistema genital. Junto com ela vai estar nossa outra repórter, Valentina Barbosa, que vai falar sobre o sistema genital também. Bom dia para as cinturas. Bom dia, eu sou Eloá e eu vou falar sobre a reprodução humana, o sistema genital e o sistema genital masculino. A reprodução humana é o processo no qual são gerados novos indivíduos de uma população de uma espécie com o objetivo de manter a existência da espécie. Nos seres humanos, a reprodução é sexuada, ou seja, envolve a participação de células especializadas chamadas gametas. As células humanas, com exceção dos gametas, apresentam 46 cromossomos. Por meio da meiose, as células germinativas primordiais, com 46 cromossomos, originam gametas com 23 cromossomos. Assim, pela meiose, os gametas têm a metade da quantidade de cromossomos da célula de origem. O comportamento reprodutivo é regulado pela ação dos hormônios sexuais. Os órgãos reprodutores têm como principais funções produzir e transportar os gametas. Os homens produzem os espermatozoides, que são os gametas masculinos, e as mulheres os óvulos, que são os gametas femininos. O ser humano é um mamífero placentário e seu embrião, que é formado pela fertilização de um óvulo por um espermatozoide, se desenvolve no interior do útero da mãe. Nos seres humanos, há órgãos especializados em produzir e transportar gametas, e no caso da mulher, em abrigar o embrião em desenvolvimento. Embora tenham a mesma origem embrionária, os órgãos que compõem os sistemas genitais feminino e masculino são diferentes. A puberdade é a etapa do desenvolvimento humano em que o corpo passa por intensas mudanças e possibilitam a maturação sexual. Nos homens, as mudanças ocorridas durante a puberdade se devem ao hormônio sexual testosterona, e nas mulheres as mudanças se devem aos hormônios sexuais estrogênio e progesterona. O sistema genital masculino é constituído por órgãos que sintetizam hormônios, produzem e armazenam espermatozoides e os conduzem até o interior do sistema genital feminino. Esses órgãos são os testículos, ductos deferentes, ductos ejaculatórios e glândulas acessórias, que é a próstata e glândula bulbouretal. Meu nome é Valentina Barbosa e eu vou falar sobre os espermatozoides e a filogenia do sistema genital masculino. Os espermatozoides são células especializadas masculinas que contêm 23 cromossomos. Ele possui 4 estruturas principais. Corpo, região com grande quantidade de mitocôndrias que fornecem energia para o metabolismo e o deslocamento dos espermatozoides. Cabeça, região onde se encontra o núcleo haploide. Cauda, porção que realiza movimentos rotatórios a fim de possibilitar o deslocamento do espermatozoide pelos sistemas genitais masculino e feminino. Acrossomo ajudam o espermatozoide a penetrar o ovocito para que ocorra a fecundação. A temperatura é um fator crucial para a formação, o desenvolvimento e a maturação dos espermatozoides, sendo a temperatura ideal inferior à do organismo em geral. Filogenia do sistema genital masculino. Após o processo de síntese,
Os espermatozoides não estão prontos para fertilizar o óvulo, pois precisam passar por um processo de maturação. Na maturação, os espermatozoides se deslocam dos testículos para o epidídimo, local em que se tornaram potencialmente mais eficientes para fertilizar o óvulo. O produto formado pela secreção compõe um fluido chamado como sêmen. Para que a reprodução humana ocorra, é necessário que o ovocito maduro seja fertilizado no sistema genital feminino em um processo chamado de fecundação. É o órgão genital masculino pelo qual os espermatozoides são conduzidos até o sistema genital feminino por meio. Agora iremos ficar com a repórter Emily, que vai falar um pouco sobre o ciclo da mulher, tanto o ciclo menstrual como o ciclo reprodutivo, e logo em seguida teremos Natiele falando sobre as etapas da reprodução. Bom dia, meu nome é Emily, sou aluna do 8º ano. Hoje vou falar sobre o ciclo reprodutivo na mulher. Como funciona o ciclo reprodutivo na mulher? O ciclo reprodutivo na mulher, tecnicamente conhecido como menarquia, ocorre entre a menarca, a primeira menstruação, até a menopausa. Nesta fase, as mulheres não são capazes de engravidar na medida da população feminina. No nosso meio, o ciclo acontece entre 11 a 12 anos, ou próximo dos 40 anos. Bom, agora eu vou falar quais são as fases do ciclo reprodutivo na mulher. Período menstrual. Nesse período, o endômetro destaca e nesse dia iniciamos o ciclo contratando como primeiro dia. Independente do dia de fluxo de cada mulher, esse processo acontece pela queda de produção hormonal ovariana, já que não houve fecundação do óvulo. A partir desse momento, os ovários iniciam recrutamento de folículos, estruturas que libertam os óvulos, que é produzido o hormônio estrogênio endométrico e desenvolve-se e expressa. Agora eu vou falar sobre a fase folicular. Durante o primeiro dia de fluxo menstrual até o 12º dia, aproximadamente também conhecida como uma fase pré-ovulatória. A fase folicular costuma durar entre média de 12 dias e se inicia o primeiro dia de fluxo menstrual, que dura entre 3 a 7 dias dentro desse período. Por que acontece o processo de ovulação? A ovulação é uma das etapas do ciclo ovulário, que ocorre quando o óvulo está maduro e liberado do folículo, chegando às trompas, segue até o útero da mulher, onde recebe níveis de estrogênios e a progesterona é o hormônio que desempenha um papel que vai muito além da fertilidade. Agora eu vou falar sobre a fase pós-ovulatória. Depois da ovulação começa a fase lutear. O folículo rompido forma um tecido chamado corpo lúteo, que, além desses estrogênios, produzido maior quantidade de progesterona. A progesterona é responsável por provocar modificações no endômetrio, que favorece a manutenção de uma possível gravidez, até a placenta se desenvolver. Agora, por fim da minha fala, eu vou falar sobre a fase menstrual. Por definição do ciclo menstrual, começa o primeiro dia de sangramento, que é contado como o primeiro dia do ciclo que termina pouco antes da próxima menstruação. Os ciclos menstruais costumam variar entre 24 e 38 dias. Apenas 10% a 15% das mulheres têm o ciclo exatamente com 28 dias. E foi isso. Bom dia, eu vou falar sobre a reprodução. As 3 principais fases da reprodução humana são ovulação, fertilização e implantação. As técnicas de reprodução atuam nessas 3 fases. A reprodução humana natural, de concepção obtida através do ato sexual. Durante a relação sexual, o homem ejacula espermatozoides dentro da vagina. Esses espermatozoides nadam através do útero. Lá, eles podem fertilizar um óvulo disponível, resultando em uma gravidez gemelar ou múltipla. Durante a ovulação, o ovário libera um óvulo que é capaz de ser fertilizado na tuba uterina. Ele tem a vida útil de 36 horas, que é o período fértil da mulher. Agora vamos para os anúncios e quando voltarmos, iremos ficar sobre o assunto de gestação e preservativos com Heloísa e Yasmin. Você está precisando de fralda para o seu neném? Compre na Multi, compre Hungries.
fraldas confortáveis e de alta qualidade para o seu neném. Tá precisando de camisinha? Aqui na Multi nós temos de chocolate, hortelã, melancia e ainda temos a tradicional. A tradicional vai te proteger de pegar doenças e ainda prevenir de ter um bebê. E olha, estamos em um preço ótimo de R$ 7,19. Sua menstruação desceu? Está precisando de absorvente? Vem na Multi, aqui temos. Aqui temos absorvente com abas, sem abas, protetores diários e ainda temos coletores menstrual e temos o disco menstrual que também é um coletor. Temos o aplicador e o OB. Uma camisinha. Um presente misterioso. Rapaz, eu tenho que dar um beijo. Voltamos dos intervalos, então agora ficaremos com a repórter Heloísa e Yasmin, que vai nos explicar um pouco sobre a gestação e os preservativos masculinos, femininos e anticoncepcionais. Bom dia, eu vou falar sobre o parto. Após o período entre 32 e 42 semanas de gestação e devido ao crescimento estrutural do feto, o útero já não comporta mais o feto. No parto ocorre a saída do bebê da placenta do útero. Existem basicamente dois tipos principais de parto, parto normal e parto cesáreo. E durante o pré-natal que o médico e os pais decidem qual forma mais adequada. Parto normal. Durante o parto normal, o hormônio provoca contração durante o tecido muscular do útero, facilitando a expulsão do feto para ambiente externo e interno. Parto cesáreo é um procedimento cirúrgico que necessita de anestesia, pois ocorre uma incisão em situações no abdômen da mãe, alguns centímetros abaixo do umbigo, para ter acesso ao útero. Amamentação. No período pós-parto ocorre lactação, que é a produção de leite nas glândulas mamárias da mãe, estimulada pela ação do hormônio. Bom dia! Eu vou falar sobre os preservativos. Os preservativos masculinos e femininos são métodos contraceptivos de barreira física, que impedem a troca de fluidos e sêmen. Atualmente existem variados métodos contraceptíveis e um dos mais usados é os preservativos. Também temos a pílula anticoncepcional, o DIU, a fármaca e o procedimento cirúrgico. As pílulas anticoncepcionais podem causar enjoos, vômitos, sangramentos e entre outros. Agora, para finalizar o nosso programa, iremos finalizar com Luana falando sobre diafragma, DIU e laqueotomia e vasectomia, e Gabriela e seu grupo falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Bom dia, meu nome é Luana e hoje eu vim falar sobre o diafragma. O diafragma é um método contraceptivo bastante eficaz quando utilizado corretamente. O diafragma é um copinho de silicone em forma cúpula que é inserido na vagina 6 horas antes do ato sexual. No entanto, para garantir a eficácia do diafragma, é fundamental utilizá-lo em conjunto com o espermicida, que irá impedir que os espermatozoides alcancem o óvulo. É importante ressaltar o uso do diafragma deve ser orientado por um médico ginecologista, já que o tamanho do colo do útero varia de mulher para mulher. Portanto, é essencial encontrar o tamanho adequado para garantir a eficácia do método contraceptivo. Agora eu vou falar sobre o dispositivo intrauterino, mais conhecido como DIU. O DIU pode ser feito de cobre ou de plástico e é colocado no útero pelo ginecologista. O mecanismo de ação do DIU
é bastante interessante, porque ele altera o ambiente do útero, tornando-o mais hostil para os espermatozoides, o que impede a fecundação, ou seja, os ovocitos não são fecundados, assim evitando a gravidez. É importante ressaltar que a autonomia do útero pode variar de mulher para mulher. Por isso, é fundamental que o modelo e o formato do DIU sejam indicados pelo ginecologista. Cada mulher é única e o DIU deve ser escolhido de acordo com suas necessidades e características específicas. Agora eu vou falar sobre o meu terceiro assunto, que é a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura é quando as tubas uterinas são cortadas e a vasectomia é quando os ductos diferentes são cortados. Ambos os procedimentos impedem que os espermatozoides cheguem ao óvulo, assim evitando a gravidez. E esses procedimentos são considerados definidos, ou seja, a chance de engravidar depois dele é muito baixa. No Brasil, é necessário ter mais de 25 anos e pelo menos 2 filhos vivos para poder fazer a laqueadura ou a vasectomia, em algumas exceções. Bom dia, meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Normalmente, as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou até outros micro-organismos. Na maioria das vezes, a transmissão da infecção acontece via contato sexual sem uso de proteção, como preservativo feminino e masculino, com uma pessoa infectada. Também pode ser transmitida de maneira congênita, como na gestação, no parto ou na amamentação. Os sintomas da doença são bem visíveis no organismo e podem apresentar intervalo de tempo sem sentir dores. Também podemos apresentar alguns tipos de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite B, sífilis, gonorreia, herpes genital, HPV, entre outros. O uso de preservativos durante o ato sexual pode ajudar a evitar inúmeras doenças sexualmente transmissíveis por não haver contato direto com o órgão genital de uma pessoa infectada por essas doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente, as infecções sexualmente transmissíveis eram conhecidas como doenças sexualmente transmissíveis. A nomenclatura doenças sexualmente transmissíveis advém de doença, que é caracterizada pela manifestação de sintomas, sinais visíveis e bem definidos no organismo, enquanto as infecções podem apresentar intervalos de tempo sem sintomas. Assim, as infecções sexualmente transmissíveis é o termo considerado mais adequado, já sendo utilizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério de Saúde do Brasil. Bom dia, me chamo Valentina Moreira e hoje vou falar sobre algumas doenças sexualmente transmitíveis. A AIDS, cuja sigla vem do inglês e significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma IST causada pelo vírus HIV, que também do inglês significa Vírus da Imunodeficiência Humana. Esse vírus ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são as de defesa, chamadas de linfócitos. Na maioria das vezes, o vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais com um parceiro contaminado sem preservativo. Outras formas de transmissão são compartilhamento de seringas infectadas, transfusão de sangue contaminado de mãe para filho durante a amamentação ou por cortes com instrumentos não esterilizados. A transmissão não ocorre por beijo no rosto ou na boca, aperto de mão, contato com suor ou lágrima, picada de inseto pelo ar, compartilhamento de talheres e copos e com uso correto de preservativo. No organismo, o HIV tem um período prolongado de incubação antes do surgimento dos sintomas. Ter HIV não significa ter AIDS, e por isso muitas pessoas infectadas pelo vírus, chamadas de soropositivos, podem viver anos sem apresentar os sintomas ou desenvolver a doença.
Entretanto, elas podem transmitir o vírus para outras pessoas pelas vias já citadas. Embora tenha tratamento pelo SUS com medicamentos chamados de antirretrovirais, oferecido gratuitamente pelo SUS, no Brasil a AIDS não tem cura, sendo o uso do preservativo o único método de prevenção seguro. A clamídia é uma IST curável transmitida pela bactéria Chlamydia trachomatis. Essa infecção atinge homens e mulheres com vida sexual ativa, principalmente na faixa etária entre 15 e 24 anos. A forma mais comum de transmissão é pelo ato sexual, com parceiro contaminado sem preservativo, mas também ocorre de maneira congênita. Sintomas mais comuns dessa IST são infecções nos órgãos genitais, gerando um corrimento amarelado, dores nos órgãos genitais masculino e feminino e até mesmo sangramento durante o ato sexual, além de afetar a garganta e os olhos. O tratamento para a clamídia é rápido quando feito adequadamente com uso de antibióticos. A única forma segura de prevenção da clamídia é utilizar preservativo durante o ato sexual. A sífilis é uma IST curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode ser transmitida por meio do ato sexual sem preservativo ou de maneira congênita, ou seja, de mãe para filho e por contato com sangue contaminado. A sífilis é uma doença que, se não for tratada, se desenvolve em 3 estágios que apresentam sintomas distintos. Os sintomas mais comuns são a formação de pequenas feridas avermelhadas, indolores e com poucas sensibilidades nas regiões genitais do homem e da mulher, além de feridas e manchas pelo corpo. Foi essa a minha apresentação. Bom dia, meu nome é Daiane, sou do 8º ano, vou falar sobre a gonorreia, herpes genital e HPV. A gonorreia é uma IST curável transmitida pela bactéria. Essa informação acontece com pessoas com vida sexual ativa. Nos homens, os sintomas são dor, ardência ao urinar e decreção amarelada e é assintomática. O tratamento dessa doença é feito com uso de antibiótico. O herpes genital é uma IST transmitida pelo vírus da herpes simples. Os sintomas mais comuns são coceira, dor, formação de pequenas feridas na região genital e bucal. O vírus permanece do corpo, podendo reaparecer quando a imunidade está baixa. No HPV, essa IST é transmitida por contato direto com a pele ou a mucosa de pessoas infectadas. É uma doença que se manifesta meses após a infecção. Surge verrugas nas regiões oral, urinal, anal e genital. E essas verrugas podem desencadear o desenvolvimento de tumores malignos. Atualmente, o SUS, como prevenção dessa doença, oferta a vacina para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. Uma boa prevenção para essas doenças é o uso de preservativos durante o ato sexual. Você está pensando de frente para Calma, estourou. A gente tem que
hortelã e morango. Também temos a clássica caipirinha. Por que você falou todas? Sua menstruação desceu? Vem na Multi comprar o seu absorvente. Aqui nós temos Kefli, não. Kefir? Está precisando de usa? Pô, Gabriela! Meu Deus, vamos pra lá, sai daí. Uma camisinha. Meu não, humanos, na moral. Vai ser esse e glândulas acessórias. Como que é? Meu Deus! Erro de gravação! Vai, filha! Tá, pode ir? Tá bom. Bom dia. Alto, viu? Hã? Alto. Ah, tá bom. Vai. Bom dia. Vou falar sobre o parto. Parto normal. Os usados é os preservativos. Também temos... Reprodução humana natural de concepção obtida através do... Bom dia, eu vou falar sobre a fecundação. Natiele Pensamento. Lá vem a gangue dos invejosos atrapalhar meu vídeo. A gangue da Eloá vai pisar neles. Bom dia, eu sou Eloá e eu vou falar sobre a reprodução humana, sobre...